Olá, sou o professor João Carlos e iniciamos a discussão da disciplina Língua Portuguesa, Leitura, Produção de Texto e Literatura Infantil. Tá? Na aula de hoje, nós discutiremos a unidade 5, que tem como tema a literatura infantil, que é o nosso último tópico para discutirmos sobre essa disciplina. Tá bom? Então, para que a gente possa mergulhar nessa experiência, trago aqui uma reflexão de Pitágoras. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. O que nos dá uma ideia interessante, a partir de Pitágoras, de que essa formação inicial, né, essa proposição da educação básica, olhando em especial para a educação infantil, para o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, até o ensino médio, é um investimento não só pessoal, mas também social, para que nós possamos desenvolver uma sociedade, um espaço mais múltiplo, dinâmico, equitativo e que seja acessível a todos. Então, quando nós pensamos na educação de forma geral, é muito possível, muito interessante que a escola, toda a formação básica, propicie para nós, para todos que passam por ela, uma experiência de formação de valores, formação técnica, formação cognitiva e, claro, uma formação social para que todos esses princípios, todos esses valores sejam realmente postos em prática, em especial quando o adolescente sai da escola e aí vai para a faculdade, vai para o mercado de trabalho e vai consolidar todo o seu aprendizado, tá bom? Então vamos lá, ó. Quando nós pensamos na literatura, eu sempre gosto de trazer a reflexão do Cândido, porque vem a pergunta, olha, a criança tem que ler, tem direito à literatura, tem que ter acesso à literatura? E claro, não só a criança, mas como todos nós, a resposta é sim. Antônio Cândido, que talvez um dos maiores críticos literários que nós tivemos no Brasil, ele fala muito disso, né, em especial no seu livro Direito à Literatura. Ele diz, ó, a literatura é um direito como casa, alimentação, transporte. Se nós precisamos, né, de roupas para vestir, alimentos para a gente, né, se sustentar, uma moradia, transporte, nós também temos direito, e deve ser assegurado para nós, o direito ao acesso à literatura. E aí vem a pergunta, mas por quê? Porque o Cândido ele traz uma significação social muito bonita da literatura. A ideia de que se nós vivemos nosso dia a dia, nossa vida, né, e muitas vezes nos descolamos intencionalmente da realidade, a literatura cumpre essa função. Então, vamos pegar alguns exemplos para que isso fique claro para você. Quantas vezes nós estamos ali na correria do dia a dia e aí sonhamos em ganhar na Mega Sena, sonhamos lá com encontrar a namorada ou namorado, sonhamos assistir aquele filme tão desejado, ou sonhamos naquele momento em que a gente vai ter um almoço gostoso. E aí Cândido fala isso, bom, se nós precisamos da fantasia para sobreviver, se nós precisamos, se o ser humano precisa desse aspecto lúdico no seu dia, porque a realidade é muito dura, muito pesada, ninguém vive 24 horas, né, imersos na realidade, mas nós sempre tentamos nos descolar um pouco dela, consciente ou inconscientemente, né, pensando naquela viagem, pensando naquela roupa, pensando naquela pessoa especial. A literatura pode cumprir esse papel de você viajar, ou seja, ter acesso ao ambiente lúdico, à distração, à ilusão, é também ter acesso à literatura. Então, a literatura cumpre esse papel importante e fundamental, que é de construir um repertório de leitura, um repertório de fantasias, um repertório de imagens, um repertório de experiências que compõem essa experiência do fantástico. Ah, professor, mas só a literatura faz isso? Não, né? O universo das artes, o ser humano, de alguma forma inconsciente, cria esse ambiente de expressão artística como esse ambiente de liberdade, né? Daquilo que você faz
ser obrigatoriamente ser algo real, palpável, concreto. É uma criação, é uma invenção, que não obrigatoriamente precisa ser usual ou precisa ser uma coisa que vai existir. Então, quando nós pensamos na literatura, mas também as artes plásticas, a dança, o teatro, a escultura, o show de humor, as grandes apresentações, a música e assim por diante, são momentos que nós devemos ter acesso à cultura, e evidentemente quando nós pensamos nesse universo, a literatura entra para nós como uma das grandes portas para esse universo da imaginação, do lúdico e da brincadeira. Então, retomando, a criança precisa ter acesso na escola à literatura? Sim. O que normalmente nós temos uma grande dificuldade de encontrar nas escolas? Momentos preparados para a leitura. Então a leitura, tanto na infância como muitas vezes até o final do ciclo básico, se torna um momento extra. Então, olha, sobrou 10 minutos da aula, opa, pega o livro para ler. Nós vamos ler esse livro para fazer uma prova do livro. Ou seja, a literatura ou está atrelada ao momento de sobra, um momento quase de descaso, ou a ideia direta e objetiva de uma prova e uma avaliação. Não se trabalha a ideia do prazer, não se trabalha a ideia de você ter uma experiência sinestésica com o livro, com a história, ou de você propor a partir daquela história a ensinação dela, a contagem daquela história, e isso vai desvirtuando um pouco o que é a leitura e esse espaço de imaginação. Cria-se, então, uma falsa sensação de que ter uma biblioteca na escola, ter os livros literários na escola, é ter acesso à literatura, e muitas vezes não é. Muitas vezes esse acesso ou esse repertório que a escola provê ali para o aluno, aquela biblioteca, aquele espaço, não é realmente um espaço de que o aluno tem acesso, é estimulado e é levado a ser formado como um bom leitor, tá bom? Então olha lá o que Cândido diz para nós. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo, tá? Então, quando ele fala lá, ó, sentido amplo, vamos até grifar aqui, tá? Tá falando no sentido de arte, de expressão. A que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito, ou seja, é um direito nosso termos acesso à alimentação, a vestuário, a transporte e também à literatura. Então, acredito que na sua cidade há uma biblioteca municipal e ali você tem acesso, mesmo que talvez não seja tão próximo da sua casa, mas é um caminho. O que nós temos que lembrar é que acesso não é só a biblioteca, não é só ter o livro físico próximo, mas é a construção desse hábito de leitura que, em especial na escola, precisa ser formado, tá bom? Então vamos lá, ó. Segundo Cândido, a literatura ela tem 3 funções, tá? Claro que nós estamos falando aqui da literatura infantil, mas não só a literatura infantil, tá? Naturalmente, quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre a literatura de uma forma ampla, literatura adulta, adolescente, infantil e assim por diante, tá? Então ele diz lá para nós que a literatura tem essa função psicológica, ou seja, que é essa função de emancipação da ilusão, da brincadeira, da construção, daquele mundo lúdico, das possibilidades, que você constrói, que são, evidente, na infância ainda maiores. Tem um livro bacana que chama do Graciano Ramos, tá? A Terra dos Meninos Pelados. Na verdade, está dentro de um livro chamado Alexandre e Outros Heróis, que são 3 histórias, que são as histórias de Alexandre, a primeira parte do livro, a segunda parte é a pequena história da República, e a terceira parte se chama A Terra dos Meninos Pelados. Até alguns anos atrás foi feito um especial dessa parte do livro. E é muito bacana porque é um menino que tinha visualmente uma diferença com os outros meninos da sua cidade, ele era careca, tinha os olhos de cores diferentes, e aí ele, viajando, chateado, indo ali para o fundo da casa dele, ele entra num universo mágico, lúdico, onde todas as crianças são iguais a ele, carecas e com os olhos de 2 cores. E aí ele vai, é um mundo tão fantástico que quando ele quer pegar uma fruta, a árvore se abaixa e ele pega. Quando ele quer pular o rio, as margens se aproximam para que ele consiga ultrapassar.
Então, é um mundo fantástico. Fala, professor, isso existe? Nós sabemos que não existe, né? Mas o estímulo desse mundo fantástico, o trabalho que se faz a partir disso, essa imaginação, a criação de um repertório. E a gente tem que tomar sempre cuidado, porque criatividade, imaginação, isso é uma formação que a gente faz. Ah, mas ele é muito criativo, ele nasceu assim. Não, tá? Evidentemente tem um aspecto pessoal, mas a imaginação, a criatividade, esse mundo lúdico, essa imaginação de enxergar as coisas, é uma formação que pode ser feita por meio da leitura literária, tá? Do teatro, vai fazer a parte do cinema, mas evidentemente que o universo da literatura permite que você aproveite essa ideia de que o sonho, o desejo, a angústia, todo esse aspecto psicológico que nos compõe, seja preenchido pela literatura. Ah, professor, então a literatura preenche tudo? Evidente que não. Mas ela nos dá experiências que vão nos auxiliando a entender a nossa dor, a nossa angústia, o nosso medo, a nossa frustração, os nossos amores, as nossas decepções amorosas, assim por diante. Por isso, Cândido afirma, ó, a literatura tem uma função psicológica, que é essa função de nos permitir ir além do real, ir além daquilo que é o concreto, de fantasiar, imaginar como é o céu, o que tem embaixo da terra, fantasiar como é a vida em outro planeta, como é ganhar na Mega Sena e coisas do tipo, tá bom? Mas ele diz lá para nós, olha, a literatura também tem uma função formativa, e aqui tem um ponto bacana, em especial para nós que trabalhamos em escolas, tá bom? Ou que vamos trabalhar em escolas, que é, segundo Cândido, tá, Antônio Cândido, ele diz, ó, a literatura ensina, educa, mas ela não educa de forma pedagógica. O que isso quer dizer? Que, segundo Cândido, a literatura educa como a vida educa, para o bem e para o mal, tá? Por que isso, professor? Porque essa literatura feita para crianças, que já vem com uma moral muito construída, que vem com um direcionamento muito cortado, né? Ou seja, limitado, ela não é boa para o leitor. Por quê? Você não pode ter um livro que ensine uma moral adulta para criança. A literatura não foi feita para ensinar a criança a sentar, a comer certinho na mesa, a respeitar os horários, a respeitar o pai e a mãe. A literatura pode tocar nesse ponto? Pode tocar nesse ponto, mas não é a função dela. Quem tem essa função? Aí chegamos ao nosso ponto. Nós, enquanto escola, enquanto professores, os pais, a sociedade. Então, quem tem que ensinar esses valores não é a literatura. Então, a gente não pode cobrar do livro, falar, nossa, olha esse livro aqui, está ensinando cada coisa ruim, olha esse desenho, está mostrando cada barbaridade, mas não é a função do artista propor uma mensagem que vá de acordo com as normas sociais. Quem tem essa função, em especial na escola, é o grupo escolar. Direção, coordenação pedagógica, os professores e assim por diante. Então, eu quero ensinar meu aluno a todo dia vir com uniforme, porque ele está vindo sempre com uniforme e quero mostrar a importância. Eu preciso ter um livro que fale sobre a importância do uniforme? Não. Né? Eu preciso ter algum livro que vai mostrar essa discussão ou essa ideia da escolha. E aí discutir com esse aluno, explicar para ele, quem vai fazer essa formação pedagógica, moral e ética, quem vai sistematizar isso para o aluno é o professor, é o pai em casa, é a família, e nesse sentido, não há na formação literária essa preocupação. Então sempre toma mais cuidado, né? Eu vou escolher esse livro, porque esse livro ele fala que nós precisamos todo dia comer arroz e feijão. E, evidentemente, não é uma obrigação, né? Nós não precisamos comer arroz e feijão todo dia. Para alguns é algo indispensável, para outros é dispensável. Tá? Então, sempre cuidado com isso, porque, segundo Cândido, a literatura forma, mas forma como a vida, para o bem e para o mal. Quem faz essa mediação dos valores da leitura é o professor, no caso ali. E, claro, ela tem uma função social. Por quê? Cândido diz que a literatura tem essa função de nos humanizar, né, de nos tornar mais humanos. Daí sempre surge essa pergunta. O professor, já sou humano, como eu vou me tornar ainda mais humano? E ele diz uma coisa interessante, por mais que a gente viva 100, 200, 300 anos, né, oxalá isso aconteça,
Isso não quer dizer que a gente vai viver todas as experiências possíveis para o ser humano. Então, mesmo que eu viva mais 100 anos, eu não vou me tornar um rei, eu espero não me tornar um morador de rua, eu não quero cair da ponte, eu não quero perder um familiar. Então, essas experiências, obrigatoriamente, algumas eu vou passar e outras não. Mas, por meio da literatura, eu consigo vivenciar essas experiências por esse lado lúdico. E, segundo Cândido, é essa capacidade de começar a olhar com os olhos dos outros e não com o seu, que faz que eu consiga entender a realidade de uma forma mais complexa. Eu consigo entender a nossa sociedade, que está no nosso entorno, com outros olhares, não só o meu. Então, é claro, né? Então, vou pegar o meu exemplo aqui, né? Eu sou um homem, sou branco, tenho uma formação acadêmica, venho de uma família cristã, então a minha visão de mundo é uma visão estigmatizada por esses valores. Não quer dizer, não precisa ser os mesmos que os seus. Mas conforme eu vou tendo a leitura e o repertório de livros que me mostrem outras visões, outros pontos de vista, eu começo a perceber que não só o que eu enxergo, da forma que eu enxergo, é o correto. Então, vou pegar exemplos aí para que a gente entenda isso. Eu nunca vou me tornar um mágico, um mago, mas eu posso ler o Harry Potter e enxergar a realidade por meio de um adolescente que tem poderes mágicos, né? Eu nunca vou me tornar um vampiro, mas eu posso ler a saga Crepúsculo e me identificar, e entender e enxergar o mundo pela ótica desses personagens, com poderes fantásticos. Ou eu posso ler Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, e entender como é a vida de um catador de papel, que miseravelmente vive em São Paulo. Então, eu não preciso, na realidade, viver essa experiência para entender como essas pessoas são, como elas enxergam o mundo, quais são seus valores. E isso nos dá a capacidade, segundo Cândido, de ter uma função social ampliada, ou seja, de humanizar-me. Eu começo a enxergar a realidade não só pelo meu prisma, pela minha formação, mas eu consigo enxergar por outras óticas, por outras perspectivas, que possibilitam que eu entenda a sociedade de uma forma ainda mais ampla, ainda mais completa e entendendo as relações complexas que existem entre os grupos. Tá? Então vamos lá, características essenciais da literatura infantil. Então lembrando, tá bom, que a literatura infantil ela não precisa ser aquela literatura pedagógica, tá? Quem faz a mediação é o professor. Então, primeira coisa, você tem um conteúdo acessível, ou seja, aquilo que vai ser tratado, trabalhado, é um conteúdo acessível para o aluno. Como assim conteúdo acessível? Professor, então eu não posso falar de morte com os alunos? Claro que você pode. Ah, eu posso falar sobre a dor? Pode falar sobre dor, sobre angústia, sobre medo. Conteúdo acessível não quer dizer falar só sobre coisas boas, sobre felicidade, alegria, amizade. Qualquer temática, mas que esteja adequada para os alunos, para aquela faixa etária. Então, hoje não se trabalha mais com isso. Olha, eu não posso falar sobre a morte com as crianças. Evidente que pode, né? A perda dos pais, evidente que pode. Por quê? A temática, se ela estiver adequada para aquela faixa etária, ela pode ser levada. E é evidente que quem fará essa mediação é você. Então, você precisa estar tranquilo, capacitado para fazer isso. A ausência de temas adultos. Como assim, professor? Como eu tenho temas adultos? A gente tem que tomar cuidado para que a literatura ela não valorize só o universo do adulto e esqueça o universo da criança. O que isso quer dizer? Que nessa literatura você tenha só o olhar do adulto, só o olhar da repressão, só o olhar do pai, só o olhar da mãe, e não tem o lado da criança. Como era comum, a gente vai comentar um pouco mais à frente, era comum na literatura infantil do século XIX, você ter uma literatura que os personagens principais não eram crianças. Olha que absurdo, né? Como que uma literatura não vai valorizar, não vai colocar como centro a própria criança. Então, nesse sentido, eu preciso perceber o que está sendo tratado ali, como está sendo tratado, para eu perceber se aquilo é uma literatura matemática adulta, muito mais distante da realidade da criança. Tá? Narrativas adequadas. Como assim? Em especial, narrativas adequadas, você não vai dar para uma criança recém-nascida,
né, pensando que já pode entrar na escola a partir dos 4 meses, ou para uma criança de 3 anos, a mesma narrativa. Porque ela não assimila, um bebê de 6 meses não vai assimilar uma história com 10 páginas. Uma criança de 3 anos talvez não assimile 10 páginas, mas ela vai assimilar uma história com 3 páginas. Uma criança já com 5 anos talvez se interesse, se encante por uma história de 10 páginas. É aquela experiência que você começa a contar a história para a criança, ela se desinteressa, ela perde o foco. Fala, puxa, você viu, ó, a narrativa está muito longa. Ou aquela criança que começa a assistir um filme e dá 10 minutinhos e começa a olhar. Fala, mas ela não gostou. Claro que ela gostou. Mas é uma narrativa muito longa, muito complexa para ela. Não está adequada, ela não está fazendo sentido para ela. Então ela vai se prender naquilo ali 10 minutos, 5 minutos, 2 páginas, 3 páginas. Então eu preciso entender, por mais que seja a história que o professor goste, que é uma história linda, maravilhosa, mas que não está adequada para aquela faixa etária. Ou seja, a narrativa ela precisa estar no tamanho adequado para que a criança absorva aquilo lá. Estímulos visuais, né, e sensoriais, tá? Eu até coloco um pouco mais ali embaixo. Os livros infantis normalmente já fazem isso, mas é o aspecto sensorial. Então, só para lembrar, nós temos 5 sentidos, né? Tato, olfato, audição, visão e paladar. Então, a literatura infantil, quanto mais ela puder estimular a visão, aqueles livros sensoriais, né, que você põe, tem ali a textura, né? Então vai falar do cavalinho, tem ali o pelo do cavalo, vai falar do gato, tem ali ó, alguma coisa simulando como se fosse os pelos do gato, assim por diante, tá? Então, tem um cheiro, tem uma musiquinha, então isso é legal, porque as narrativas também se constroem na literatura infantil por meio desses estímulos, tá bom? Linguagem adequada, isso aqui é fundamental, tá? Da mesma forma que a narrativa não pode ser extensa, a linguagem está adequada. Você não vai pegar uma literatura infantil onde as frases são muito compridas, as palavras têm sílabas grandes. Quer lembrar rapidinho um exemplo clássico lá do livro do Vinícius de Moraes, Arca de Noé, que lançou em 72? Pato, lá vem o pato, pataqui, patacolá. Olha que todas as palavras são de sílabas pequenas. Lá, uma sílaba, vem uma sílaba. Pato, 2 sílabas, ou seja, são palavras rápidas e que a criança está percebendo. Evidente que tem o jogo do ritmo, o jogo dinâmico, mas são palavras pequenas, propícias para uma criança que ainda não foi alfabetizada, né, para que ela assimile aquilo ali. Tá? Personagens principais devem ser crianças, lembrem-se disso. A criança na literatura infantil precisa ser o foco, precisa estar no foco da literatura, ela não pode ser secundária, porque a criança e todos nós leitores precisamos nos identificar com aquele personagem, então a criança precisa se enxergar naquilo lá, ela não vai se enxergar no adulto, ela vai se enxergar numa criança, num semelhante. Então é natural que nós tenhamos isso, tá bom? Muita atenção. Presença melódica, como eu falei para você, o poema do pato. Né? Então, se tem ali um ritmo, para que seja trabalhado com ritmo, se tem uma música que trabalhe a cadência da música, se é uma prosa que não tem uma melodia, não tem problema, mas se houver algum ritmo, como nós sabemos no caso do poema do pato, que a gente não trabalha o poema sem apresentar o ritmo, essa melodia para a criança, a gente vai deixar uma riqueza de lado, tá? As brincadeiras linguísticas, explicar para as crianças, né, se é um jogo de palavras. Então, se a gente está trabalhando com crianças que não são alfabetizadas, 4, 5 anos, estão ali começando o processo de alfabetização, você explicar muitas coisas, que aquela palavra, naquele contexto, tem um sentido diferente, que aquela palavra ali não é só se referir àquilo lá, mas se refere a uma outra coisa. Se há uma metalinguagem, que você explique para que o repertório da criança, nesse momento, seja ampliado. Porque quem faz esse processo, em especial na literatura infantil, na educação infantil, essa mediação de conhecimento também, o significado das palavras, do contexto, o que aquilo diz naquele contexto, é um professor. Então, isso precisa ser formado ao lado do aluno, junto do professor, tá bom? O jogo lúdico, sensorial, sinestésico, ou seja, toda essa brincadeira da imaginação. Se o professor for contar a história, se ele vai ensinar, se ele vai dar fantoches, se vai pegar as crianças para ajudar na encenação, tudo isso é muito interessante e múltiplas linguagens. Como assim múltiplas linguagens, professor? Então, é o livro que vai ter a palavra,
que vai ter toda a ilustração, que vai trabalhar com esse jogo sensorial da musiquinha, do botãozinho que aperta, das texturas. É o livro que muitas vezes vai abrir, né, e tem aquelas dobraduras dentro, que ele vai se ampliando, que dá a possibilidade da criança mexer no livro. Tudo isso facilita o interesse da criança pelo livro, pela história e por tudo aquilo que está sendo trabalhado ali, tá bom? Então vamos aqui retomar rapidinho uma ideia de como é a história da literatura infantil. A literatura infantil foi constituída como gênero durante o século XVII, época em que as mudanças na estrutura da sociedade desencadearam o início da ascensão da família burguesa. Dessa forma, emerge a necessidade de organização da escola e a literatura infantil se converte em instrumento pedagógico. Por que isso aqui é importante? Porque a literatura infantil, há textos que nós temos já do século XIII, né, voltados para a criança. Mas quando nós olhamos a literatura infantil mesmo, ela surge com a ascensão da burguesia, né, ela tomando uma proporção grande, desvinculando a ideia de que a criança era um ser adulto, né, em miniatura, que está se desenvolvendo, mas que era uma fase especial. Quando a burguesia entendeu que havia ali uma necessidades especiais, era uma fase especial que precisaria ser cuidado de forma diferente, então se deu uma atenção tanto para esse período da formação escolar, né, que grande parte antes não participava, né, claro que os nobres sim, mas aqueles que eram os camponeses, no sistema feudal não participavam, ou pouquíssimos participavam, mas a ideia da constituição de uma escola enquanto instituição mesmo, né, como a gente tem próximo a hoje. E aí, claro, você vai dar um tratamento especial a essas crianças que estão numa fase de amadurecimento, assim por diante, a ideia que nós temos hoje. Então, quando surge isso, surge então a necessidade de você ter a literatura voltada para a criança, né, para a fantasia. O que aconteceu no começo? Grande parte da literatura feita para as crianças, ela era com uma moral adulta, com personagens adultos, que mais queria ensinar alguma coisa para a criança do que desenvolver o lúdico, o sinestésico, a brincadeira, a imaginação. Estava muito voltado para esse universo pseudo-infantil do que realmente trazia ali para nós uma descoberta dessa infância, das brincadeiras. Então, Hans Christian Andersen, talvez seja um dos primeiros ali que nós vamos ter, os irmãos Grimm e Charles Perrault, que trazem essas primeiras histórias mais populares, Mamãe Ganso, Pequeno Polegar, o Barba Azul, que vão sendo, na verdade, quase que copiadas, né? Vinham da tradição oral, da tradição popular, e vão ser traduzidas, adaptadas para que se tornem essas primeiras histórias. Chapeuzinho Vermelho. E nós sabemos que muitas dessas histórias que chegaram para nós, aqui do século XX ou do século XXI, por meio de adaptações do cinema, eram histórias feitas para adultos, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, eram histórias assim pesadas para você moralizar as mulheres, moralizar o comportamento dos homens, moralizar os costumes, que tinham uma roupagem aparentemente infantil, mas que tinha uma valorização muito mais para o adulto, uma temática muitas vezes pesada e que não era para a criança, né? Como o próprio Chapeuzinho Vermelho, que dá uma lição clara para as mulheres: cuidado, não andem sozinhos por aí, porque o lobo mau, evidentemente, pode pegar vocês. E aí, claro que o lobo mau era uma metáfora do homem, né? Então cuidado, né? Mas isso não era um recado para a criança, era para a mulher, para jovem, naturalmente um recado muito direto, né? Travestido ali com uma roupagem quase que infantil. É que quando a gente olha as adaptações a partir do século XX, elas tornaram realmente mais infantilizadas, tá? No sentido de recontar a história com outros elementos. Mas na história da literatura infantil, nós tivemos então, além do século XVIII para o século XIX, o aparecimento dessas lendas, dessas grandes histórias que eram da tradição oral, que começaram a ser formalizadas, a aparecerem nos livros, a aparecerem para nós de uma forma mais constante. Muitas delas ainda moralizantes, ainda com uma temática adulta, voltada para um público adulto, travestido muitas vezes na literatura infantil, que de literatura mesmo tinha pouca coisa. Era realmente uma mensagem moralizante para o comportamento da criança ou para o comportamento de determinada classe social,
e que vinha ali com pouca valorização para a infância, da brincadeira, do jogo lúdico, da imaginação, da criatividade, da fantasia, de todo esse universo que é propício para a criança, tá bom? Quando a gente pensa no Brasil, nós entendemos que a literatura só vai começar a ter um peso no Brasil a partir da vinda do Dom João VI em 1808, né, quando, fugindo ali da invasão de Napoleão, auxiliado pelos ingleses, ele vem para o Brasil em 1808 e torna o Brasil Brasil e Reino Unido de Portugal e Algarves, né, ou seja, o Brasil deixa de ser apenas uma colônia, começa a se tornar um Reino Unido. E ali ele traz, né, curiosamente, 16 mil livros, né, uma só biblioteca real para o Brasil. E, claro, estimula não só a leitura, aqui por alguns, né, poucos ainda escolarizados, mas também a escrita. Um processo ainda muito, mas muito pequeno no Brasil, pensando no século XIX, comecinho do século XIX, mas que é o início que vai dar origem à produção da literatura no Brasil. Quando a gente olha no século XIX, o mais próximo ali do século XIX para o século XX, é que nós começamos a ter as primeiras histórias voltadas para a criança. Mas nesse período, de 1880, 1890, 1900, comecinho de 1910, esses 40 a 50 anos, nós temos uma literatura ainda muito pedagógica, ainda muito moralizante, ainda feita para o adulto, que a criança era secundária, que havia uma moralização muito grande e que claramente não tinha a criança como elemento fundamental de toda a história, de todo o universo. Quem vai fazer isso para nós, e é o nosso grande marco dentro da literatura infantil no Brasil, é Monteiro Lobato. Nós podemos afirmar tranquilamente que a literatura infantil no Brasil se divide no momento antes-Monteiro Lobato e pós-Monteiro Lobato. Lembrando que Monteiro Lobato está naquele período, né, dos escritores que nós chamamos ali na fase da literatura chamado de pré-modernistas, que estão na fase de 1902 a 1920, ele participa ali, né, naquele momento da transformação do modernismo no Brasil, mesmo que distante, mas na literatura infantil ele é um nome inigualável, né? Nós temos ali o primeiro autor que conseguiu dar o espaço da criança adequado no universo da literatura. Então, talvez a sua obra mais conhecida é Sítio do Capão Amarelo, como curiosidade, não sei se você sabe, mas não tem nenhuma obra dele que se chama Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O mais próximo que se chama disso é um dos textos que chama Sítio, né? A primeira história de Narizinho e Pedrinho se chama As Reinações de Narizinho, que é o primeiro livro que vai tratar da história, e vai contar a história de Narizinho e Pedrinho que vão para o sítio na casa da avó, e olha que curioso, a figura do pai e da mãe não estão presentes, por quê? Porque o pai e a mãe é aquele que vai cercear, não sobe no pé, não pula no rio, não vai brincar com pedra. Então, essa figura que cerceia essa liberdade fantástica da criança não está. A avó, ela é muito mais permissiva, muito mais tranquila com relação aos limites das brincadeiras, por isso é que ela é a figura central, né, para controlar ou para permitir as brincadeiras, e claramente você percebe que Pedrinho e Narizinho vivem aventuras maravilhosas e que a avó permite tudo isso. Você tem o elemento fantástico, né, que um sabugo de milho se torne uma pessoa e converse, que é o Visconde Sabugosa. Você vai ter o porco que fala, o rabicó, e a personificação da criança verdadeira, que é a Emília, uma boneca que fala. É aquela que fala tudo que está na cabeça, que não filtra as coisas, que é a metáfora da criança real. Tanto que Pedrinho e Narizinho em diversos momentos falam, olha Emília, fecha a torneirinha de desasnar, está falando muita besteira. Besteira não no sentido não de palavrão, mas no sentido de que ela está falando coisas que não fazem sentido, como a criança fala, nos comentários, aprendizagem. Então, ali você percebe que é o primeiro momento que a criança é a personagem central, que o universo lúdico da criança está sendo valorizado quando eles adentram no universo das águas. Olha que é lindo, né, essa cena. Eles mergulham dentro da lagoa que tem lá no sítio e eles encontram um universo fantástico lá. Então, que pais deixariam isso? Quem permitiria a criança, né, viver essa experiência? Claro que é um ambiente ficcional,
que é um ambiente onde eles mergulham no rio, sobrevivem ali, respiram ali e conseguem encontrar um mundo fantástico ali debaixo das águas, mas é o estímulo do desenvolvimento cognitivo, esse olhar para o outro mundo, esse olhar para outra perspectiva. Claro que é um posicionamento crítico de Monteiro Lobato com relação ao sítio, aos espaços rurais daquele período do Brasil, né, da primeira metade do século XX, mas isso já nos dá uma ideia de quanto que Monteiro Lobato conseguiu extirpar essa visão moralizante, pedagógica, do adulto para a literatura infantil. Tanto que ele faz com maestria o resgate de diversos personagens clássicos, né? Ele traz o Esopo, ele vai trazer personagens da Idade Média. Então, ao ler o Sítio, ou As Reinações de Narizinho, você percebe que você não está discutindo só uma história. Ele vai fazendo intertextualidade com personagens clássicos, com situações importantes da história do mundo para a criança. Então, não é uma literatura para o adulto, não é uma literatura que vai ensinar apenas uma ideia ou um valor, mas que vai valorizar o espaço da criança e tudo que é possível ser desenvolvido a partir desse universo, tá bom? Então, muito bem, ó. A literatura infantil, formação linguística e cultural. Então a literatura tem um aspecto psicofísico, tá? Que é o aspecto desse universo do que é o lúdico, do que é a ficção, do que é a invenção e ao mesmo tempo do aspecto físico, né? Algumas histórias se aproximam muito da realidade, do nosso dia a dia, então você tem um aspecto não só da imaginação, da ideia, do jogo lúdico, mas também do aspecto concreto, né, da vida, do irmão, da irmã, do problema, da dificuldade, daquilo que a criança vive no seu dia a dia. Tem um aspecto de natureza social, claro que não só a prática de leitura é uma prática social, não é só do indivíduo, e da leitura literária também, porque é a composição desse repertório de leitura ao longo da sua vida, e o aspecto linguístico, que é, evidentemente, a aquisição da linguagem. Por meio da literatura, você tem a possibilidade de aquisição de novos vocábulos, de novas interpretações, do entendimento das figuras de linguagem, do que é a denotação, do que é a conotação. Então, você tem não só a questão da linguagem, não só essa questão da leitura quanto prática social, de interação social, mas também a literatura enquanto esse aspecto de construção psicológica interior, mas também do repertório de leitura que você adquire ao longo de toda essa formação escolar. Por isso, é muito importante, quando você estiver em sala de aula, que você trabalhe efusivamente a leitura. Então, que tenha uma aula para ler, 2 aulas para ler. E a leitura não só para cobrar na prova, não só para você pôr medo no aluno, mas a leitura pelo prazer, pelo prazer de ler, pelo gosto da leitura, pela exploração do universo fantástico, por toda a brincadeira, e não apenas você vai ler para aprender conjugação verbal, ou você vai ler para fazer uma prova, ou você vai ler porque você precisa entender e decorar aquilo ali. Evidentemente que isso não estimula a leitura, tá bom? E aí, claro, para que a gente possa entender esse universo da leitura enquanto formação, fechar ali com o que a Cora Coralina nos apresenta, que é: aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil, antes acreditar do que duvidar. Ou seja, a leitura literária se faz fundamental no universo da escola, em especial na educação básica, porque há aqui a possibilidade que o aluno entre lá com 6 meses, 1 ano, 2 anos, e termine ali com seus 17, 18 anos, mas com um repertório, uma construção de um repertório significativo. Isso nos dá uma ideia de que eu não vou ensinar a ler só num ano, só em 2 anos, só em 3 anos, mas que ao longo da educação básica ele cria o seu repertório para que ele possa saber o seu gosto, e aí sim, ó, que ele vá lutar pelas suas leituras. Como assim, professor? A ideia é de que quando ele sai da educação básica, vai para o ensino superior, como é o seu caso, que o aluno já tem o seu gosto formado. Que o aluno fala, puxa, olha, eu gosto de ler romance de ficção científica, eu gosto de ler romance policial, eu gosto de ler contos, eu gosto de ler histórias em quadrinhos, e não se torne lá
Mais adiante, quando ele está na obrigação de ler, ou com mais profundidade, ser um leitor mais profundo, isso é um peso. Mas que ele pratique isso ao longo de toda a educação básica e que essa experiência o faça, então, a ser um leitor competente. A um leitor competente, no caso aqui a gente fala de literatura, mas também de qualquer outro tipo de leitura. E quando a gente começa esse processo? Na educação infantil. Então, é a partir da leitura na educação infantil, com a literatura infantil, com as adequações, com as temáticas, com as discussões, com a leitura pelo prazer, que nós começamos a criar na criança esse repertório de leitura, esse gosto pela leitura, e que vai dar mais à frente a ela essa maturidade, lá no final da educação básica, lá no ensino médio, de poder escolher. De escolher suas leituras, entender os caminhos que ela está fazendo, as opções que ela está tendo, porque ao longo dessa trajetória você estimulou com bons livros, com boas leituras, com bons trabalhos de leitura e voltando lá para a comparação inicial, para que a leitura não seja apenas aqueles 15 minutos finais, que a leitura não seja apenas um momento para você cobrar na prova, para que não seja uma punição, mas que ela seja algo formativo e que propicie para o aluno, que propicie para a educação algo prazeroso. Ah, professor, a literatura tem que ser só prazer? Não só prazer, mas em especial na educação infantil, né, pensando na literatura infantil, ela precisa iniciar pelo prazer, pelo gosto da leitura, pelo encantamento pelas histórias, pelo encantamento das expectativas sensoriais, da imaginação, da brincadeira, para que quando você começar a cobrar, quando você iniciar uma cobrança, uma sistematização mais profunda lá no fundamental, os anos finais, no ensino médio, aquilo já tenha enraizado, já tenha construído uma base sólida para que esse aluno se torne ainda mais um bom leitor, comece a caminhada com mais independência na leitura e, evidentemente, traga isso para si, né, como algo que ele tem como certeza, que ele não duvida, mas que é a leitura literária fundamental. Para mim, para você, para a criança, para o adolescente, ou seja, nós precisamos ser leitores de literatura ao longo da nossa vida e esse estímulo começa na educação infantil, tá certo? Bons estudos e até mais!